Boa tarde, galera do AVA. Hoje, nesta quarta-feira, faremos aqui uma revisão para o teste, que será quinta-feira, amanhã, hein? Então vamos lá. Primeira questão. A primeira questão é o seguinte. A primeira questão da lista que está aí posta para vocês é o seguinte. A primeira questão pede para determinar o conjunto solução da inequação. Como é que nós deveríamos fazer? Essa inequação aqui é uma inequação mista. Ela envolve produto e divisão. Produto e quociente. É uma inequação mista. Eu preciso determinar os valores de x que façam com que este quociente assuma valores menores ou iguais a zero. Ou seja, negativo ou nulo. Para determinar os valores de x que façam com que este quociente assuma valores negativo ou nulo, eu deveria determinar as raízes, certo? Utilizar o esboço de cada uma das funções e aplicar o quadro de sinais. Então, como é que nós deveríamos fazer? Isso aí já foi falado mais de uma vez. O numerador eu vou chamar de uma função, eu vou chamar de f, né? O denominador eu vou chamar de g e de h. Só que tem um detalhe. Perceba que o numerador deste quociente, desta fração, é esta expressão, ó. Concorda? Com 4 termos. Esta expressão aí poderia ser o quê? Na verdade, fatorada. Então, o que eu vou fazer para facilitar? Vou pegar essa expressão, antes de mais nada, antes de apelidar cada fator de uma função, vou pegar essa expressão e vou fatorá-la. Então, vamos lá. Fatorando essa expressão. Eu vou usar aqui o fator comum seguido do agrupamento. Tá? Qual o fator comum aqui? X ao cubo e x. X é o fator comum. X ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. Mais 2x dividido por x vai dar mais 2. Qual o fator comum aqui? Menos 4. Menos 4x ao quadrado dividido por menos 4 vai dar x ao quadrado. Menos 8 dividido por menos 4 vai dar quanto? Mais 2. Perceba que eu tenho aqui outro fator comum. A expressão x ao quadrado mais 2. Colocando agora a expressão x ao quadrado, ó, eu vou botar uma setinha aqui, ó. X ao quadrado mais 2 é evidência. Eu terei o seguinte. Este produto dividido por x ao quadrado mais 2 vai dar quanto? X. E esse produto dividido por x ao quadrado mais 2 vai dar quanto? Menos 4. Então, esta expressão aqui, ó, de 4 termos, eu fatorei, ó, usando o agrupamento e verifiquei que essa expressão equivale a este produto. X ao quadrado mais 2 vezes x menos 4. Então, eu vou fazer o seguinte, vou reorganizar a questão. Então, ao invés de trabalhar com essa expressão aí que está imensa, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com esta, ó, arrumando. Eu vou botar aqui, ó, x ao quadrado mais 2, que multiplica x menos 4 sobre menos 2x mais 10 elevado à sétima, vezes menos x ao quadrado mais 49. Menor ou igual a zero. Pronto. Eu organizei aí a questão, ó. Eu tinha este quociente e organizei, ó, para este quociente, para ficar mais fácil. Então vamos lá. Depois de organizar, para cada fator eu vou chamar de uma função. Então aqui eu vou chamar de f, função g, função h e função i. Não esquecendo, eu quero saber, quero descobrir valores de x que faça com esse quociente assuma valores negativos ou nulo. Então, o que é que eu vou fazer aí? Vou determinar as raízes e vou estabelecer o esboço do estudo de sinais de cada uma das funções. Então, vamos lá. Encontrando as raízes. Vamos lá, hein? As raízes. Da função f, eu tenho x ao quadrado mais 2 igual a zero. Então, aqui eu vou ter x ao quadrado sendo igual a menos 2. Logo, x aqui, ó, gente, vai ser igual a mais ou menos raiz de menos 2. Esta resposta aqui não pertence a R. Então, a função f não apresenta raízes reais. Como é que vai ser o esboço? Vamos lá. Como tem uma função quadrática, como ela não apresenta raiz, ou ela vai ser estritamente positiva ou estritamente negativa. Nesse caso aqui, como o coeficiente a é igual a 1, ela vai ser estritamente positiva. Como é que a gente representa? Estritamente positiva, a parábola terá concavidade voltada para cima, porque A é positivo, ó, A não é igual a 1, concavidade voltada para cima.
E ela não vai interceptar o eixo das abscissas, porque não possui raízes reais. Então, ó, colocando aqui o esboço, eu terei isso aqui, ó. Vindo com recheio, mais e mais. Observe que ela é estritamente positiva. Para qualquer valor de x pertencente a R, as imagens da função f vão ser o quê? Positivas. Vamos lá, função g. Função g, eu tenho x menos 4. A expressão representada, a função g. Essa expressão até é de grau 1, né? É do primeiro grau. Como será o esboço da função g? Vai ser com parábola? Não, vai ser com reta. Como o coeficiente a, que é o coeficiente angular da função do primeiro grau da função g, for igual a 1 e é positivo, a função vai ser dita o quê? Crescente. Qual foi a raiz, gente? 4. Acima eu terei imagem positiva e abaixo imagem negativa. Vamos para a raiz da função h. Ah, Brandão, e esse expoente aqui? Lembra que a gente trabalhou com inequação do primeiro grau? Essa daí é chamada de inequação potência. Eu falei isso já antes, eu e a Derbal, que você deveria fazer o seguinte, verificar se o expoente é par ou se o expoente for ímpar. Se o expoente for par, você sabe que todo número negativo elevado ao expoente par, o resultado vai se tornar o quê? Positivo. Então, se o expoente for par, o que é que vai acontecer? O que tiver negativo vai se tornar o quê? Positivo. E se o expoente for ímpar, que é o caso aqui, ó, não vai alterar nada, gente. Você vai fazer como se fosse igual a 1, ó. Todos aqui, ó, que aqui não vem o expoente explícito, fica subentendido que é igual a 1. Então, como 1 é ímpar e 7 é ímpar, então deverá ser feito da mesma forma. Vamos lá. Função h também é uma função do primeiro grau, né? Vamos lá. Eu tenho menos 2x mais 10 sendo igual a 0. Então aqui eu vou ter menos 2x sendo igual a menos 10, que implica x ser igual a quanto? 5. 5 vai ser a raiz da função h. Vamos lá. Essa função vai ser crescente ou decrescente? Decrescente, porque a é negativo, ó. Como é do primeiro grau, torna a lembrar. O esboço vai ser o quê? Com reta. Então, ó, vai ser decrescente. Qual foi a raiz? 5. Acima eu terei imagem positiva. Abaixo do eixo das abscissas, imagem negativa. Como o expoente é ímpar, não altera nada. Vai ficar como está. Mas se o expoente fosse par, fosse 8, por exemplo, o que estava negativo ia se tornar o quê? Positivo. Fique atento para essa pegadinha, viu? Na equação potência, se o expoente for ímpar, não muda nada. Mas se o expoente for par, tiver negativo, vai se tornar positivo no esboço. Está faltando a função i, né? Função i igualando a 0. Fabão, vou precisar desse espaço aqui. Infelizmente, vou ter de usar. Usando a função i, cadê a função i agora? Menos x ao quadrado mais 49 igual a 0. Eu vou ter menos x ao quadrado sendo igual a menos 49, multiplicando por menos 1. Eu vou ter x ao quadrado sendo 49. Logo, x vai ser igual a 7 ou igual a quanto? Menos 7. Eu posso chamar x', x duas linhas. Como é que vai ser o esboço da função i? O esboço da função i vai ser com parábola, né? Porque é uma função quadrática. Perceba que o coeficiente a na função quadrática é negativo, ó. Então, a concavidade da parábola vai estar voltada para baixo e o gráfico vai ser secante em relação ao eixo das abscissas. Por que vai ser secante em relação ao eixo das abscissas? Porque são duas raízes reais distintas, menos 7 e 7. Sempre colocando na ordem crescente, vindo com recheio, com os sinais. Acima eu terei imagens positivas, abaixo imagens negativas. Então, o que é que eu fiz? Recapitulando, ó. Recapitulando, eu tinha o quê? Esta inequação, só que o numerador, eu tinha aqui, ó, essa expressão de 4 termos. E aí o que é que eu fiz? Eu fatorei, ó, usando o agrupamento. Fator comum seguido do agrupamento. E obtive este produto. X ao quadrado mais 2, que multiplica x menos 4. E o denominador eu conservei como estava, ó. Para cada fator, inclusive os denominadores, eu chamei de uma função. F, G, H e I. Após fazer isto, o que é que eu fiz? Eu tive de determinar as raízes para estabelecer o que? O esboço do estudo dos sinais. Eu verifiquei que a função f, ó, ela é estritamente positiva. Por que ela é estritamente positiva? Porque ela não apresenta raízes reais e o coeficiente a é positivo. Como ela é estritamente positiva, ó, a parábola vai estar toda acima do eixo das abscissas. E como é positivo, ó, mais e mais, tá vendo? Acima do eixo das abscissas, eu terei o quê? Imagem positiva.
Função g é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, o esboço não vai ser com parábola, vai ser com reta, né? A raiz da função g foi 4. Como é positivo, ela é crescente. Então, acima do eixo das abscissas eu teria imagem positiva e abaixo imagem negativa. Função h tem uma potência, ó, expoente. Mas fique tranquilo que o expoente, como já disse a vocês, é ímpar. Se o expoente fosse par, deveria ficar atento com o detalhe. Mas como o expoente é ímpar, não vai alterar nada. Então, vamos lá. Encontrando a raiz da função h, qual foi a raiz? 5. Como é uma função do primeiro grau, o gráfico, o esboço vai ser com reta, né? Como foi negativo, ó, a função vai ser o quê? Decrescente. Acima do eixo das abscissas eu terei imagens positivas e abaixo imagens negativas. Finalizando com a função i. A função i é do segundo grau. Encontrando as raízes eu encontrei menos 7 e 7, ó, tá vendo? Colocando na ordem crescente e verificando que o coeficiente a é negativo. Como o coeficiente a é negativo, a concavidade da parábola está voltada para baixo, ó. Vindo com os sinais, acima eu terei imagem positiva e abaixo imagem negativa. Vamos fazer agora, ó, a finalização da questão. A finalização da questão, eu vou ter que precisar do quadro de sinais. Fabão, infelizmente, eu vou ter de usar essa aqui, ó. Essa questão foi boa. Tem como? Então vamos lá. Tenho de colocar as raízes na ordem crescente. Ó. Vamos lá. Qual foi a menor raiz que apareceu aqui na questão? Menos 7. Depois vem qual raiz aí? Depois vem 4. 4. E depois vem quem? 5. E por último, 7. Dê uma olhadinha aí. Ó. Menos 7 é a menor. Depois vem 4, 5 e 7. E aí, o que é que eu vou fazer? Ó, aqui, eu vou construir o quadro de sinais, né? Vamos lá. Vamos lá. Conforme a resolução, a gente vai completando, né? Pescando aqui, ó. Função f. Qual foi as raízes? Quais foram as raízes ou qual foi a raiz, né? Perdão. Qual foram as raízes ou qual foi a raiz? Perceba que a função f não possui raízes reais. Ela foi estritamente positiva. O que é que eu faço? Vem com recheio, ó. Para qualquer valor de x, as imagens vão ser positivas. Ó. Função g. Aqui, ó. Função g. Coloca aqui g. Qual foi a raiz da função g? 4. Aí eu venho aqui, ó. Sinalizo. 4. Ó. Raiz da função g, 4. Antes do 4, qual o sinal que aparece antes do 4? Ó. Antes do 4, negativo. Depois do 4, positivo. Vamos para a função h. A função h, que é do primeiro grau também, possui raiz equivalente a quanto? A 5. Aí eu venho, ó, 5. Antes do 5, qual o sinal que aparece? Mais. E depois do 5, menos. Pronto, fiz da função h. Por último, eu vou fazer da função i. Então, ó, vamos completar aqui, como eu falei a você, conforme a resolução, a gente vai completando. Então, lá, função i. Qual foram as raízes? Aqui foram duas raízes. Quais foram as raízes da função i? Menos 7 e 7. Então, ó, menos 7 e 7. Aqui eu vou completar mais um pouquinho, para fechar a questão. Pronto. Então, observando aqui no esboço, antes do menos 7, qual o sinal que aparece? Menos. Entre menos 7 e 7, mais. Então, entre menos 7 e 7, mais. E depois, menos. Pronto, analisei. Para fechar a questão, eu quero o quê? F vezes G sobre H vezes I. Pronto, coloca aqui, ó. Vamos lá, fazer agora o jogo dos sinais. Vou colocar as raízes aqui, ó. Menos 7, 4, 5 e 7. Vou pegar o azul agora, hein? Esse é o azul. Vamos lá, fazer um joguinho dos sinais. Mais vezes menos, vezes mais, vezes menos. Poderia fazer assim, mas eu dei uma dica para vocês, e a Derbal também, eu sei que deu essa dica. Basta você contar a quantidade de sinais negativos. Se for de ordem par, dá mais. Se for de ordem ímpar, dá menos. Como eu tenho dois sinais negativos, vai dar o quê? Mais. Tenho apenas um sinal negativo, vai dar menos. Não tenho nenhum negativo, vai dar mais. Tenho um negativo, vai dar menos. Tenho dois negativos, vai dar mais.
Para finalizar a questão, ele está pedindo o valor de x que torne este quociente negativo ou nulo. Quem é que anula? As raízes, mas só que tem algumas raízes aí que não vão fazer parte da solução. São as raízes da função h e da função i, porque se encontram no denominador. Devido ao domínio, jamais as raízes das funções do denominador poderão fazer parte da solução. Não é isso? Devido ao domínio. Quais são as raízes da função i? Menos 7 e 7. Então, ó, menos 7 e 7 vai estar aberto. E qual a raiz da função h? 5. Onde é que está o 5? Aqui. E aonde? E o 4? Ah, o 4 é da função g. O 4 está no numerador, então ela pode pertencer à solução. Então fique atento, jamais as raízes do denominador poderão fazer parte da solução devido ao domínio. As funções que se encontram no denominador deste quociente é a função h e a função i. Então as raízes da função i e da função h não poderão fazer parte. Então por isso que vai ficar aberto, ó, o 5, que é da função h, e o menos 7, o 7 da função i. E onde você está vendo o negativo? Ó? Aqui e aqui. Então, a solução desta aí na equação vai ser o intervalo de menos 7 aberto até 4 fechado, unido ao intervalo aberto em 5 até 7 aberto. Então, de menos 7 aberto até 4 fechado, unido ao intervalo de 5 aberto até 7 aberto. Se você quiser, você poderia colocar a solução também através de propriedade característica. Valor de x pertencente a R, ó, tal que os valores de x deverão ser maiores do que menos 7, menores ou iguais a 4, né? Então, x maior do que menos 7 e menor ou igual a 4, ou x sendo maior do que 5 e menor do que 7. Então, você poderia colocar a resposta de duas formas, ou usando o intervalo, ou utilizando propriedade característica. X pertence a R, tal que x vai ser maior do que menos 7 e menor ou igual a 4, ou x vai ser maior do que 5 e menor do que 7. E a gente fecha a questão. Ó, questão boa, viu? Cuidado, hein? Para a avaliação, essa questão é super importante, viu? É bom dar uma olhada aí com bem carinho. E a gente fecha a questão. Valeu. Vamos lá, galera, questão 2. Questão boa, hein? Essa questão envolve inequações, né, do segundo grau, inequação do primeiro grau e domínio de uma função. Perceba que a função f é o seguinte. A função f é a raiz quadrada de 5 mais x ao quadrado mais 2x sobre 2 mais x. Nessa questão, está pedindo o seguinte, o valor numérico de a elevado a b, certo? O valor numérico de a elevado a b, sabendo que o domínio da função é o intervalo fechado em a até mais infinito diferente de b. Para determinar o valor numérico da expressão, eu tenho de primeiro, né, determinar o domínio da função. Depois de determinar o domínio da função, comparar para descobrir, né, o valor de a e b, e após, finalizando, determinar o valor numérico. Então, antes de mais nada aí, de determinar o valor numérico da expressão, eu tenho de determinar o domínio. Perceba que eu tenho a raiz quadrada dessa expressão. Já foi falado em sala, você tem que tomar a expressão como um todo. Se eu tenho um radical de índice par, vamos fazer as 3 perguntinhas. Se eu tenho um radical de índice par, o número pode ser negativo, vamos ver, né? Vamos pensar nisso. Positivo ou nulo. Vamos lá. Negativo, nulo ou positivo. Então, vamos fazer essas 3 perguntinhas. É a dica. Uma dica aí legalzinha. Se eu tenho uma raiz quadrada, o radicando, que está sinalizado por essa expressão, pode assumir valores negativos? Não. Se eu tenho um radical de índice par, o radicando jamais poderá ser negativo. Então, vamos lá. Seguinte, se eu tenho um radical de índice par, que é raiz quadrada, o radicando pode ser 0? Pode. Ok. O radicando pode ser qualquer valor positivo? Pode. Então, a expressão que eu tenho aqui, ó, que é 5 mais x ao quadrado mais 2x sobre 2 mais x, só poderá assumir valores maiores ou iguais a 0. Então,
Só você fazer essas 3 perguntinhas mágicas. Porque determinar o domínio de uma função é você determinar os valores possíveis que x pode assumir nela, né? Na função. Então, primeiro aqui, né? Após eu ter feito isso, eu vou ter de fazer o seguinte. Verificar se o segundo membro está zerado. E verificar se o primeiro membro está reduzido. Perceba que o primeiro membro não está reduzido. Então, o que é que eu devo fazer? Reduzir. Para reduzir, eu vou tirar o MMC, ó. Qual o MMC aqui? O MMC é 2 mais x. O mínimo múltiplo comum é 2 mais x. 2 mais x dividido por 1 dá 2 mais x. Vezes 5, posso fazer logo direto? 2 mais x dividido por 1 dá 2 mais x. Vezes 5 vai dar quanto? 10, que é 5 vezes 2, mais 5x, que é 5 vezes x. Mais 2 mais x dividido por 2 mais x vai dar 1. 1 que multiplica x ao quadrado mais 2x vai dar x ao quadrado mais 2x. Voltando. 2 mais x dividido por 1 dá 2 mais x. Então, vou ter 5 que multiplica, ó, 2 mais x. Aplicando a propriedade distributiva, vai dar 10 mais 5x. Reduzindo isso aqui, ó. Vou reduzir. Vou pegar até um atalho aqui. Vou reduzir, hein? Vou lá. Reduzindo. X ao quadrado. Reduzindo os termos semelhantes. Vou ter x ao quadrado. Certo? Mais 7x. Por que 7x? 5x mais 2x. Mais 10 sobre 2 mais x. Maior ou igual a zero. Ah, Brandão, caindo em uma equação quociente, onde o numerador, se eu chamar de uma função, vai ser uma função quadrática, e o denominador chamando de uma função, vai ser uma função do primeiro grau. Então, eu vou chamar o numerador de uma função e o denominador também de outra função. Só que eu não vou chamar o numerador de f, porque eu já tinha f, ó. Vou chamar aqui de g e chamar aqui de h. O que é que eu tenho que fazer? Determinar as raízes, para estabelecer o esboço de cada uma das funções e, por último, aplicar o quadro de sinais. Perceba que eu quero descobrir o valor de x que faça com que o quociente assuma valores agora positivos, positivo ou nulo. Positivo ou nulo. Então, vamos lá. Para encontrar as raízes aí. Raízes da função g. Eu tenho x ao quadrado mais 7x mais 10. Eu vou utilizar soma e produto. Ó. Se é igual a 1, a soma vai ser igual ao oposto de b e o produto vai ser igual a c. Torna a dizer, quem quiser fazer pela fórmula resolutiva, sinta-se à vontade. Pense em 2 números que somado dá menos 7 e multiplicado dá 10. Eu já sei. Menos 2 e menos 5. Qual é a soma? Menos 7. Qual o produto? 10. Fazendo o esboço da função g. Perceba que o esboço aí vai ser o quê? Uma parábola com uma parábola, porque a função g é uma função quadrática. Onde o coeficiente a é igual a 1. Então, a concavidade da parábola vai estar voltada para cima. A parábola vai ser secante em relação ao eixo das abscissas, porque são duas raízes reais distintas. Colocando na ordem crescente, eu tenho menos 5 aqui e menos 2. Vindo com recheio acima do eixo das abscissas, eu terei imagens positivas e abaixo imagens negativas. Então é a função g. Função h. A função h, certo? É uma função de que grau? Primeiro grau. Então, eu tenho aqui igualando a zero. 2 mais x sendo igual a zero, implica x ser igual a quanto? Menos 2. Então, na função h, o esboço vai ser com reta, certo? O esboço vai ser com reta. Ela vai ser crescente? Vai, porque ó, o coeficiente a é 1, é positivo. Coeficiente de x, ó, não é o termo independente. Ela vai ser crescente. Qual foi a raiz? Menos 2. Acima eu terei imagem positiva e abaixo imagem negativa. Após fazer isso aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou estabelecer o quê? O quadro de sinais. Eu vou apagar isso aqui, certo? Eu posso deslocar um pouco para cá? Hein, Fabio? Posso? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deslocar para cá, ó. Isso aqui, porque eu vou precisar do espaço. Então eu disse que o domínio da função é o intervalo de A fechado até mais infinito, diferente de B, e pede-se o valor numérico de A elevado a B. Eu vou apagar aqui para fazer o quadro de sinais. Tá?
Então vamos lá. Quadro de sinais. Então vamos lá. Colocando as raízes na ordem crescente. A menor raiz é menos 5. E a outra é menos 2. Joia? Só tem essa daí, né? O menos 2 daqui é o mesmo menos 2 de cá, ó. Então vamos lá. Aqui a função é função G, função H. E aqui eu fecho a questão. Vamos lá. Função G. Quais são as raízes da função G aí? Menos 5 e menos 2. Então vou sinalizar aqui, ó. Menos 5 e menos 2. Antes do menos 5, qual o sinal que aparece? Antes do menos 5, mais. Entre menos 5 e menos 2, qual o sinal que aparece? Menos. E depois, mais. Tá aí. Função H. Qual é a raiz da função H? Menos 2. Antes do menos 2, qual o sinal que aparece? Menos. Ó, antes, menos. E depois, mais. Então, a galera, antes do menos 2, o sinal que aparece é menos e depois mais. Após fazer isso aqui, eu vou fazer agora o quociente de G com H. Certo? Vou colocar as raízes aqui, menos 5 e menos 2. E vou vir com os sinais. Mais dividido por menos dá menos, mais dividido por mais dá mais dividido por mais dá mais. O que é que está pedindo? Valor de x que faça com que o quociente assuma valores positivos, não botando no plural, ou nulo. Onde você está vendo positivo? Ó. E quem é que anula? Aí que está o detalhe. Quem é que anula? Menos 5, menos 2, menos 2 é o mesmo. Cuidado que a função H, ela se encontra no denominador. Ó. A raiz da função H não vai pertencer à solução da inequação. Então, o que acontece? Menos 2, ó, vai ser aberto, devido ao domínio. Né? E o menos 5 pode ser fechado? Pode, porque menos 5 se encontra no numerador. Mas, Brandão, menos 2 aqui, ó, na função G está no numerador. Mas, meu amigo, menos 2 na reta é o mesmo, né? Com menos 2 na função H não é conveniente, então tem que sinalizar com intervalo aberto. E onde você está vendo positivo? Ó, entre menos 5 e menos 2, ou maior do que menos 2. Então, o domínio aqui vai ser o intervalo de menos 5 fechado até mais infinito, diferente de menos 2. Ó. Comparando com o que eu tenho, vou até colocar aqui, ó, domínio vai ser o intervalo de menos 5 fechado até mais infinito, diferente de menos 2. Quem é que está fazendo papel de A? Quem é que está fazendo papel de A? Menos 5. Quem é que está fazendo papel de B? Menos 2. Então, o valor numérico vai ser igual a A, que é menos 5, elevado a B, que é menos 2. E aí, o que acontece? Todo número elevado a expoente negativo indica inversão da base. O inverso de menos 5 é menos 1/5 elevado ao quadrado, que implica no valor numérico ser igual. Quanto é menos 1 ao quadrado? 1. Quanto é 5 ao quadrado? 25. E aí a gente fecha a questão. Uma boa questão aí para Aderbal cobrar no teste, viu? Uma boa questão. E aí a gente finaliza a questão. Vamos lá, galera. Questão 3 agora da lista, hein? Função composta, né? Função composta é a composição de duas ou mais funções, né? O símbolo da composição é essa bolinha, ó. Tá vendo? Como é que eu leio aqui, por exemplo? Na questão 3, vamos recapitular. A questão 3 é o seguinte, ele diz que f e g são funções reais, de domínio reais, né? Ou seja, a função é de R em R, né? Tanto a função f como a função g. Pede-se na letra A, fog de x, e na letra B, gof de x. Cuidado, fog de x é diferente de gof de x. Aqui eu quero a composição de f com g, e aqui eu quero a composição de g com f. Então, como é que eu vou fazer aqui? Presta atenção. Na letra A, eu estou pedindo fog de x. A Aderbal já deve ter dito em sala que toda vez que aparecer o símbolo da composição, que é essa bolinha, você deverá substituir por um parênteses. Então, fog de x
é a mesma coisa de f de g de x. Torno a dizer a vocês, toda vez que aparecer o símbolo da composição, ó, vou colocar aqui e apago. Toda vez que aparecer o símbolo da composição, você deverá substituir o símbolo por um parênteses, ó. Toda vez que aparecer o símbolo da composição, você deverá substituir por um parênteses. Então, fog de x é a mesma coisa de f de g de x. Então, você tira o símbolo da composição e substitui por um parênteses. Correto? Vou apagar, hein? Fog de x é a mesma coisa de f de g de x. Beleza. Então, vamos lá. Calcular fog de x é a mesma coisa de calcular f de g de x. Como é que eu faço aqui? Está simples. Como é que calculo f de g de x, gente? G de x está sinalizada pela expressão, ó, 1 menos 3x. Então, substitua 1 menos 3x. Aí eu venho, como é que eu calculo f de 1 menos 3x? É 1 menos 3x. Quase copio errado. Ó. Vou até melhorar aqui, ó. 1 menos 3x. Joia. Então, calcular fog de x é a mesma coisa de calcular f de g de x, que é a mesma coisa de calcular f de 1 menos 3x. Foi o que você fez, Brandão? No lugar de g de x, eu substituí pela expressão, ó, 1 menos 3x. E como é que eu calculo f de 1 menos 3x? É simples. Basta eu pegar 1 menos 3x e substituir no lugar de x na função f, ó. Onde é que tem x na função f? Em 2 lugares. Então, você vai ter de substituir aqui e substituir aqui. Então, calcular fog de x é a mesma coisa de calcular f de g de x, que é a mesma coisa de calcular f de 1 menos 3x. Como é que a gente calcula f de 1 menos 3x? Substituindo 1 menos 3x no lugar de x na função f. Então, vamos lá. Substituindo, vai ficar o quadrado de 1 menos 3x, ó, substituir no lugar de x na função f, mais 2 que multiplica o quê? 1 menos 3x. Lembra que eu falei a vocês? Tenho de substituir 1 menos 3x no lugar de x na função f. Aí, ó, em 2 lugares. E aí, vai dar o que isso aqui? Cuidado, hein? Aqui eu tenho, ó, o quadrado, ó, da diferença. Quanto é que vai dar esse quadrado da diferença? Quadrado do primeiro, menos o dobro do produto do primeiro com o segundo, então vai ficar 1 menos 6x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 3x é 9x ao quadrado. Aqui o que é que eu vou fazer? Vou aplicar a propriedade distributiva, ó, mais 2 vezes 1 que dá 2, menos 6x. Então, quadrado da diferença, quadrado do primeiro, menos o dobro do produto do primeiro com o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Redução de termos semelhantes. Eu vou até arrumar, viu, gente? Vou colocar 9x ao quadrado, certo? Menos 12x mais 3. Com isso, dá para reduzir mais alguma coisa? Não. Então, com isso, eu acabei de encontrar f de g de x, ó, que é a mesma coisa de fog. Quanto é que vale f de g de x? 9x ao quadrado menos 12x mais 3. Atenção aqui. Ah, Brandão, você vai fazer golfe o quê? Daqui a pouco. Eu vou provar para vocês que é diferente. O que é que eu quero provar para vocês? Tem aluno que na hora ele se empolga. Quer igualar a zero e quer resolver a equação. Isso aqui não é uma equação, e sim uma expressão. Fog de x, que é a mesma coisa de f de g de x, é a expressão 9x ao quadrado menos 12x mais 3. E outra coisa também que o aluno erra. Ah, posso dividir tudo isso aqui por 3? Por Deus, posso. Para dividir por 3, não esqueça que você vai ter que dividir o segundo membro e o primeiro membro. Se você dividir por 3, para chamar a atenção aqui, até na pegadinha, ficaria como, ó? 3x ao quadrado menos 4x mais 1. 3 dividido por 3 dá 1, menos 12x dividido por 3 dá menos 4x. 9x ao quadrado dividido por 3 dá 3x ao quadrado, só que tem um detalhe. Se eu divido o segundo membro, eu tenho de dividir também o segundo membro, ó, por 3. Então, nada de dividir por 3. Isso aí não é equação. Se você dividir por 3, vai ficar assim, ó. E, na verdade,
O que você precisa fazer já estava feito, meu amigo. Está pedindo o quê? O valor de f de g de x. Então, vou apagar isso aqui, que isso aqui não me interessa. Cuidado, isso aqui não é equação, e sim uma expressão. Qual o valor de fog de x? Fog de x é a mesma coisa de f de g de x, que é, na verdade, ó, o que nós já tínhamos encontrado. E aí, o que é que eu fiz? Fiz a letra A, né? Calculei fog de x. Alguma dúvida? Então, fica aí a letra A e vamos para a letra B daqui a pouco. Valeu, Fabão. Vamos lá, galera. Questão 3, letra B, né? Então, na letra A, eu calculei fog de x, né? Já até calculei já. Tá ali no canto para depois a gente dar uma recapitulada. E a letra B está pedindo golf. Eu falei aí no bloco anterior que fog de x era diferente de golf de x. Vou provar. Calcular golf de x é a mesma coisa de calcular g de f de x. Já falei a vocês, toda vez que aparecer o símbolo da composição, que é essa bolinha, deveremos substituir por um parêntese. Então, golf de x, vou até chamar a atenção aqui novamente, como eu fiz com a função fog. Golf de x, ó, é a mesma coisa de calcular o quê? Toda vez que aparecer o símbolo da composição, o que é que nós devemos fazer? Substituir por um parêntese. Então, nós deveremos tirar a bolinha, ó, e substituir por um parêntese. Então, golf de x é a mesma coisa de g de f de x. Então, como na letra B está pedindo para eu determinar golf de x, calcular golf de x é a mesma coisa de calcular g de f de x. Então, vamos lá, hein? Vou apagar que eu vou calcular. Vamos lá. Vamos lá. G de f de x. Como é que eu calculo g de f de x? Calcular g de f de x é a mesma coisa de calcular g de quanto, Brandão? G de qual expressão? G de x ao quadrado mais 2x. O que foi que você fez aí? No lugar de f de x, eu substituí pela expressão, ó, x ao quadrado mais 2x. E agora, como é que eu calculo g de x ao quadrado mais 2x? É fácil, estou querendo descobrir a imagem de x ao quadrado mais 2x na função g. Então, o que é que nós deveremos fazer? Substituir esta expressão no lugar de x na função, que agora? Na função g. Então, vou lá, vou substituir esta expressão no lugar de x na função g. Correto? Então, vamos lá. Vou lá, substituindo. Eu vou obter 1 menos 3, que multiplica a expressão x ao quadrado mais 2x. Calculando, eu vou ter 1 menos. Vou aplicar a propriedade distributiva. Aplicando a propriedade distributiva, eu vou ter 1 menos 3x ao quadrado menos 6x. Correto? Certo? Dá para reduzir aí mais um pouquinho? Não. Então, eu posso já dizer a você o seguinte, que g de f de x, eu acabei de calcular, acabei de encontrar, é a expressão menos 3x ao quadrado, menos 6x, mais 1. Aí, ó, rapidinho. Só que eu vou fazer o seguinte, como eu disse a vocês, vou provar que golf de x é diferente de fog de x. Provei, só que eu vou chamar a atenção aqui mais uma vez. Fabão, acompanha aqui comigo. Aí, ó, galera, eu disse a vocês que ia provar na questão 3, né? Que fog de x era diferente de golf de x. Ó. Perceba que na letra A, que era fog de x, nós encontramos o quê? 9x ao quadrado menos 12x mais 3. E na letra B, que é golf de x, nós encontramos menos 3x ao quadrado menos 6x mais 1. Então, não esqueça, fog de x é diferente de golf de x. E a gente fecha a questão 3. Valeu, Fabão. Joia. E aí, gente, como nós fizemos na questão 3, ó, e eu falei a vocês que eu ia provar que fog de x era diferente de golf de x, está aí provado, ó. Eu mostrei a vocês que fog de x era a expressão 9x ao quadrado menos 12x mais 3, esse trinômio. E golf, feito anteriormente, eu provei para vocês que era menos 3x ao quadrado menos 6x mais 1. Perceba que fog de x, ó, é diferente de golf de x. Então, cuidado, fique atento. Fog de x é diferente de golf de x.
e a gente fecha a questão 3. Valeu, Fabão. Joia. Vamos lá, galera. Questão 4. Mais outra questão, ó, envolvendo função composta. Tem na questão no texto aí que a função f e a função g são funções de R em R, né? Então tá lá. Tá a função f de x sinalizada por essa expressão, a função g de x sinalizada por essa expressão. Pede-se o valor de m, sabendo que fog de menos 1 equivale a 12. Isso aqui é a chave da questão. Fog de menos 1 igual a 12 significa dizer que f de g de menos 1 equivale a 12. Já falei a vocês, toda vez que aparecer o símbolo da composição, substitua pelo parênteses. Então, para calcular o valor de m que está pedindo na questão, como é que eu vou ter de fazer? Eu vou ter de desenvolver isso aqui, ó. Isso aí é a chave da questão. Aí eu pergunto para você, ou você pergunta para si mesmo. Eu tenho um valor de g de menos 1? Tenho? Não tenho. Então, o que é que eu devo fazer? Calcular. Então, você poderia vir aqui para o cantinho, ó, da questão e calcular g de menos 1. Como é que calculo g de menos 1? Substituindo menos 1 no lugar de x na função g. Então, no lugar de x na função g, eu vou substituir por quanto? Por menos 1. Então, vai ficar 4 vezes menos 1 mais m. Então, g de menos 1 vai ser igual a menos 4 mais m. Então, aí, ó, calculei g de menos 1. O que é que você vai fazer agora, Brandão? Vou substituir aqui, ó, no lugar de g de menos 1, eu vou substituir pela expressão menos 4 mais m. Só que, ó, gente, seja esperto. Ao invés de substituir por menos 4 mais m, eu vou substituir por m menos 4. Para evitar problemas futuros. Né? Tá vendo? Deixa aí. Então, tem agora o quê? Que f de m menos 4 equivale a 12. Aí eu pergunto a vocês, eu tenho de desenvolver esta equação, né? Se f de m menos 4 é igual a 12, eu pergunto para vocês, eu tenho o valor de f de m menos 4? Não tenho. Se eu fosse encontrar f de m menos 4, eu deveria determinar a imagem de m menos 4 na função f. Como é que eu determino a imagem de m menos 4 na função f? Substituindo, ó, m menos 4 no lugar de x na função f. Só que x na função f, ó, aparece em dois lugares, ó. Aqui e aqui. Então, vou substituir m menos 4, ó, no lugar de x na função f. Então, como é que vai ficar aí? Vai ficar o quadrado de m menos 4, certo? Menos 2 que multiplica m menos 4, menos 3 igual a 12. Ah, beleza. Quadrado da diferença, quadrado do primeiro, menos o dobro do produto do primeiro com o segundo, vai ficar menos 8m, mais 16. Aplicando a propriedade distributiva, vou obter menos 2m, mais 8, menos 3 igual a 12. Vamos lá, reduzir os termos semelhantes aí, né? Vamos lá. Aqui eu vou ter m ao quadrado, tenho menos 8m menos 2m, vou obter menos 10m. E aqui eu tenho o seguinte, 16 mais 8, dá quanto 16 mais 8? 24. 24 menos 3 dá quanto? 21. Passando 12 do segundo membro para o primeiro membro, vai passar com menos 12. Então, eu tinha quanto? 16 mais 8, 24. 24 menos 3, 21. 21 menos 12, dá quanto 21 menos 12? 9. Pronto. Então, para determinar o valor de m que a questão está pedindo, eu vou ter de resolver essa equação do segundo grau. Poderia resolver pela fórmula resolutiva, mas não, vou resolver usando soma e produto das raízes. Se A igual a 1, a soma vai ser igual ao oposto de B, que é 10. E o produto vai ser igual a C. Então, pense aí rapidinho em dois valores para M, que somado de 10 e multiplicado de 9. Eu já sei. Deixa eu ver. 9 e 1. Vamos testar? 9 mais 1, 10. 9 vezes 1, 9. Então, com isso aqui, eu acabo de fechar a questão. Resposta.
M pode ser igual a 1 ou M poderá ser igual a 9. E aí a gente finaliza a questão, ó. Questão legalzinha, velho. Legalzinha mesmo. Ó, bonitinha. Valeu. Vamos lá, galera, questão 5 aí, e última, viu? Vou fazer a questão 5, a listinha que está aí para vocês como revisão são 7 questões. Fiz 5, vou deixar 2, né? Para depois vocês fazerem. Qualquer dúvida, estou lá, é só pedir socorro, né? Mandar mensagem aí, que eu chego lá e resolvo o seu problema. Questão 5 é o seguinte, as funções f e g são funções reais, de domínio R contra domínio R, certo? A função f de x está sinalizada pela expressão 3x menos 1. A função g de x está sinalizada pela expressão x mais 2. Sabe-se que f de g de A equivale a 8. Gof de B equivale a 7. E a questão 5, ela necessita de uma ferramenta lá da 8ª série, que é formação de equações do segundo grau, sabendo as raízes. Na questão 5, pede-se para você formar uma equação cujas raízes são A e B. As raízes, na verdade, estão sinalizadas pelas letras A e B. Então, para montar essa equação, para eu compor essa equação, eu preciso saber o valor de A e de B. Como é que eu vou encontrar o valor de A e B? Utilizando essas informações. Então, vamos lá. Cair para dentro, né? Então, vamos lá. Resolução. Então, vou botar aqui, resolução. O que é que eu sei aqui? Eu sei que f de g de A equivale a 8. Então, eu vou colocar aqui. F de g de A equivale a 8. Eu pergunto a vocês, como é que eu calculo g de A? Então, primeiro tem que calcular g de A. Para calcular g de A, basta substituir A no lugar de x na função g. Então, g de A vai ser o quê? A mais 2. Então, f de g de A corresponde a f de quanto? De A mais 2. O que é que eu devo fazer, Brandão? Substituir A no lugar de x na função, ó, na função g. Então, A no lugar de x na função g. Tá aí. Então, eu teria agora que f de A mais 2 equivale a 8. Como é que eu vou encontrar f de A mais 2 sendo igual a 8? Na verdade, eu já tenho, né, f de A mais 2 sendo igual a 8. Então, nós vamos supor o seguinte, se eu não soubesse f de A mais 2, como é que eu calcularia f de A mais 2? Substituindo A mais 2 no lugar de x, agora em que função? Na função, ó gente, na função f. Então, eu vou ter que pegar o A mais 2 e substituir no lugar de x na função f. Então, vai ficar como? Vai ficar 3, que multiplica A mais 2, menos 1 igual a quanto? Igual a 8. Aplicando a propriedade distributiva, eu vou ter 3A mais 6, menos 1 igual a quanto? Igual a 8. Correto? Então, aqui eu vou ter 3A, 6 menos 1 dá quanto? 6 menos 1 dá 5. Passando 5 para o segundo membro, passa com menos 5. Então, eu vou ter 3A sendo igual a quanto? 8 menos 5 dá 3. Então, A vai ser igual a quanto? 1. Encontrei o valor de A. Então, recapitulando, se f de g de A equivale a 8, implica dizer que f de A mais 2 é igual a 8. Por quê? Quanto é g de A? Calcular g de A é eu calcular a imagem de A na função g. Basta pegar o A, ó, substituir no lugar de x na função g. Então, g de A corresponde a A mais 2. E agora, se f de A mais 2 equivale a 8, implica dizer que 3 que multiplica A mais 2 menos 1 é igual a 8. Mas não porque 3 que multiplica A mais 2 menos 1. Para calcular f de A mais 2, o que é que nós deveríamos fazer? Substituir, ó, A mais 2 no lugar de x na função f. Se você quiser, ó, substituir A mais 2 no lugar de x na função f. Então, vai ficar 3 que multiplica A mais 2. Não esqueça, ó, menos 1 igual a 8. Calculando, eu vou ter 3A mais 6 menos 1 igual a 8. Então, 3A vai ser igual a 8 menos 5. Por que menos 5? 6 menos 1, 5. E colocando para o segundo membro, menos 5. Então, 3A sendo igual a 3, implica em A sendo igual a 1. Então, encontrei A. Tem como encontrar B? Tem. Eu sei que GOF de B
equivale a 7. Galera, calcular GOF de B é a mesma coisa de calcular G de F de B. Toda vez que aparecer o símbolo da composição, deveremos substituir por um parênteses. Então, se o GOF de B equivale a 7, é a mesma coisa de dizer que G de F de B equivale a 7. Concorda? O que é que nós devemos fazer agora? O princípio é parecido, é semelhante. Então, nós devemos primeiro calcular F de B. Como é que calcula F de B? Substituindo B aonde, gente? Você já sabe, é tão craque, né? Substituindo B no lugar de X na função F. Então, F de B vai ser igual a 3, certo? Vezes B menos 1 igual a quanto? 7. Então, basta substituir ó, B no lugar de X na função F. Então, vai ficar 3B menos 1. Então, F de B correspondente a 3B menos 1. Logo, G de 3B menos 1 é igual a 7. E aí, eu sei que G de 3B menos 1 é igual a 7. Então, o que é que nós devemos fazer? Supor, como a gente não tivesse G de 3B menos 1. Como é que eu calcularia G de 3B menos 1? Substituindo agora 3B menos 1 aonde? No lugar de X na função G, ó. No lugar de X na função G vai ficar, ó, 3B menos 1, certo? Substituir. Mais 2, nós vamos chamar a atenção, igual a 7. Substituir 3B menos 1 no lugar de X na função G. Tirando parênteses e reduzindo, eu vou ter 3B mais 1 sendo igual a 7. Então, eu vou ter 3B sendo igual a 7 menos 1, 6, que implica em B ser igual a quanto? 3B igual a 6, implica em B ser igual a 2. Beleza. Encontrei A e B. Só que na questão, pede-se para formar uma equação do segundo grau que apresenta raízes A e B. Ou seja, apresenta raiz sendo igual a 1 e igual a 7. Só que para finalizar isso aqui, eu vou para o recordando, né? Recordar é viver, então eu vou revisar. Vou para o revisando, né? Beleza? Guarda. Vamos lá, galera, o revisando, né? Recordar é viver. Lembre-se da oitava série. Uma equação do segundo grau é toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Condição fundamental, sendo a diferente de zero. Vocês lembram que soma das raízes é menos b sobre a e produto das raízes é c sobre a. Aí eu venho, se eu dividir essa equação toda, ó, dividir essa equação toda por a, eu terei o seguinte, ax ao quadrado dividido por a vai dar x ao quadrado mais bx dividido por a, eu vou ter o quê? B sobre a de x, mais c dividido por a, dá c sobre a, igual a 0 dividido por a, dá 0. Tem alguma coisa de familiar, ó. C sobre A é o que? O produto das raízes. E B sobre A é a soma? Não, B sobre A é o quê? O oposto da soma. Se a soma é menos B sobre A é o oposto da soma. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Vem cá, presta atenção. No lugar de C sobre A, eu posso chamar de P. E no lugar de B sobre A, eu posso chamar o quê? Do oposto da soma. Aqui, ó. Se a soma é menos B sobre A, vou dar uma dica. Se eu multiplicar ambos os membros, vou deixar aqui, por menos 1, eu vou ter menos S sendo igual a B sobre A. Então, ó, B sobre A é o oposto da soma. Então, substituindo, eu vou ter x ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Para não, o que é isso aí? Isso aí é o seguinte, se eu quiser montar uma equação sabendo as raízes, basta eu utilizar esta estrutura. Ó. X ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Onde S significa soma das raízes e P significa produto das raízes. Então ficou fácil. Se eu tenho as raízes de uma equação do segundo grau e quero montar uma equação do segundo grau, basta eu usar esta estrutura aqui, ó. X ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Fechou? E daqui a pouco eu vou voltar para a questão 5, que eu não terminei, que eu estava precisando disso aqui, ó. Não esqueça disso daqui, ó. Isso aqui é fundamental para a gente estruturar uma equação do segundo grau sabendo as raízes. Formar uma equação do segundo grau tendo as raízes. Valeu? E a gente fecha
Né? Vamos voltar daqui a pouco para fazer a questão 5. Valeu? E aí, galera, como eu prometi, né? Depois do revisando, recordar é viver, vamos finalizar a questão 5. Lembra? Questão 5, não tinha terminado a questão 5. A questão 5 era o seguinte, deixa eu lembrar aqui para os esquecidos. Questão 5 é o seguinte, as funções reais f e g, certo? E a questão dava f de g de a sendo igual a 8, gof de b. E aí, galera, tá faltando fechar a questão 5. Após o revisar, né? Recordar é viver, nós vamos fechar a questão. A questão 5 era o seguinte, relembrando aí, as funções f e g, funções reais, certo? Onde eu tinha o valor de f de g de a sendo igual a 8, gof de b sendo igual a 7, e na questão pedia para formar uma equação do segundo grau, sendo as raízes a e b. Perceba que nós já encontramos, ó, a e b, anteriormente. Só que agora vamos montar a equação, vamos lá? Então eu vou escrever aqui, ó, raízes. Quais foram as raízes da equação do segundo grau? 1 e 2. Mas relembrando, recordar e viver. Para você montar uma equação do segundo grau, qual é a estrutura? X ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Isso aqui, ó gente, é a estrutura de uma equação do segundo grau para a gente montá-la, sabendo o valor das raízes. Quais foram as raízes? Eu vou botar aqui, raízes. As raízes são a e b, né? Qual foi o valor de a? 1. Qual o valor de b? 2. Então, as raízes que eu quero, na verdade eu vou montar a equação do segundo grau, são essas aqui, ó, 1 e 2. Então, quero descobrir qual é a equação do segundo grau que apresenta as raízes 1 e 2. Para eu descobrir a equação, basta eu fazer o seguinte, calcular a soma, que eu vou chamar de S, das raízes, que é 1 mais 2, e calcular o produto das raízes, que é 1 vezes 2. Vamos lá? Quanto é 1 mais 2? 3. Quanto é 1 vezes 2? 2. Usando a estrutura para montar uma equação, vai ficar o quê? Vamos lá. X ao quadrado menos sx. O que é que significa menos sx? O oposto da soma. Se a soma deu 3, a gente vai colocar o que aqui? Menos 3. Então, o oposto da soma vezes x, tá? Então vai ficar menos 3x, mais p, p é o quê? Produto das raízes, que é 2. Igual a 0. Não esqueça de igualar a 0. Isso é a equação, né? Então, vamos lá. Então, a equação do segundo grau que eu estou querendo descobrir, que apresente raízes 1 e 2, é esta equação aqui, ó. Resposta da questão, ó. X ao quadrado menos 3x mais 2, ó. E a gente fecha a questão, ó. Estude, faça as 6 e as 7 da lista. E um bom teste, hein, gente? Um bom estudo aí. Valeu. Fechou.